Olá, meus caros, meu nome é David Alós e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Underdog Studio, mais um vídeo de análise referente ao Campeonato Nacional de 2026, o último, senhoras e senhores, o último vídeo de análise referente ao Campeonato Brasileiro. Não se esqueçam, antes de iniciar esse vídeo, cara, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os atletas, compartilhem você que não foi citado e se acha prejudicado por não estar citado entre os nomes que eu irei avaliar neste vídeo. Compartilhe, marque lá eu e fala assim, ó, você não sabe de nada, faça o edit, se aproveite do meu possível erro. Tá, não tem problema, pode fazer edit, pode falar aqui, ó, errou. Só não pode ficar bravo. Se ficar bravo, é cagalhão, tá? Ficou bravo, é bunda mole e vai continuar bravo, porque não tem nada a fazer, né? Não posso fazer nada em relação a isso. Também lembrando aí você, agora a gente tá indo pro Campeonato Brasileiro Open, depois teremos o Campeonato Brasileiro Júnior, Sub-Júnior, e então tem o equipado também. E depois teremos aí a sequência dos circuitos estaduais. E se você quer começar no powerlifting ou precisa de um treinador, considere fazer parte da Underdog Crew, a equipe da Underdog Studio. Estaremos aí estamos nos preparando já para os campeonatos estaduais. Temos aí as datas, você do seu estado, procure a sua federação, procure a data ou me chame no Instagram, cara. Eu te ajudo em relação a isso também. De preferência se for meu aluno. Se não for meu aluno, eu não sei se vou te ajudar. Chega assim, quero fazer parte da Underdog Crew, quero saber aonde tem um estadual próximo de mim, aí eu vou te ajudar. Senão eu vou pensar. Se tiver de bobeira eu te ajudo, senão não. E para o vídeo de hoje, eu abri uma enquete no meu Instagram. Qual é a categoria que vocês querem que eu analise? E a grande vencedora foi a 93. Mas como aqui na Underdog Studio o que vale é a ditadura, cara. Isso aqui é uma ditadura, cara. Eu que decido, tá? Não interessa a opinião do povo, eu irei fazer um vídeo sobre a 105. Então não importa, você que votou, vamos lá, vamos votar 93, não sei o que, pro David analisar. Não interessa, cara. A Loz não irá analisar a 93, irei analisar a 105, mas eu tenho um motivo para isso, né? O Davi Coimbra não estará disputando o Campeonato Brasileiro, né? O nome dele caiu fora da nominação final. Então, eu acho que perdeu um pouco da graça que teria o vídeo. Eu considero o Emsdorf aí um amplo favorito a vencer a categoria. Então, seria uma análise um pouco mais tentando criar cenários que dificilmente vocês vão encontrar de fato na competição. O Gortz pode surpreender, mas ainda assim eu acho que o Emsdorf ele é um favorito e, putz, ia ser muito difícil gravar um vídeo, eu teria que ficar enrolando muito, teria que extrapolar a minha capacidade criativa. Então eu preferi ir para o segundo mais votado, que é a categoria até 105 quilos. E aqui temos 5 nomes, porque serão esses 5 nomes que eu irei avaliar. Porque eu acredito que será o campeão sairá deste grupo seleto. Tem outros nomes fortes, né? Tem o Leonan, tem o Índio, tem o César. Só que assim, cara, eu acho que a nível de poder, talvez, somar 800 de total são esses 5. Acho que os outros nomes ainda não estão batendo os 800, então aí vai ter uma briga interessante ali por colocações ali dentro do top 10. Muitas brigas ali, mas acho que vai ficar mais fora do pódio. Talvez até um desses nomes acabe por ficar à frente de um desses 5, porque quando a gente está numa disputa de título, talvez alguém aqui perca uma terceira pedida, algo do tipo para arriscar ao ganhar o título e acaba perdendo algumas posições, mas eu acredito que são esses os 5 nomes capazes de totalizar 800 quilos, uma quebra de recorde nacional. Cara, o recorde nacional cairá, tá? O recorde nacional total da 105 cairá. Vou até abrir aqui o site da IPF Brasil, da CBLB. Deixa eu dar uma olhadinha nos recordes aqui só para confirmar. Mas eu adianto para vocês, o de total vai cair. O recorde de agacho vai cair. Deixa eu ver o que mais temos de recorde na 105. 313 de Amaro, pouco para esse ano. Vai subir. 112,5 Leonardo Fernandes Supino. Esse aí eu acho que vai se manter. Existe um mundo, tá? Existe um mundo que ele cai, mas eu acho que ele vai se manter. Terra, 105, Davi Coimbra, 332,5. Esse vai cair também. Probabilidade muito alta desse recorde cair. E o de total, né? O 792,5
do Rogério certamente cairá. Então, cara, chances assim altíssimas de se renovar o cenário atual. E como eu disse para esse vídeo, temos aqui João Mafezoni, o campeão, primeiro campeão gaúcho, né? Ele que venceu em 2025. Não teve nenhuma disputa, né? Apesar de um terra emocionante com o Índio ali pelo recorde de terra gaúcho, das 105 quilos. Temos aí Rodrigo Jantaro, o atual campeão nacional, ele que esteve no Sul-Americano, pegou o pódio no Sul-Americano, tinha vaga no Mundial, infelizmente não conseguiu estar participando. Leonardo Quempacho, grande líder da nominação do brasileiro, ele que estará fazendo sua estreia no Campeonato Nacional, ganhou lá o Campeonato Paraense com 790 quilos, eu acho, total, deixa eu dar uma confirmada, foi 790 ou não foi 790? Estou louco. 790, né? Ele foi o maior total da 105 no ano. 790. Ele e o Menditt, né? No campeonato estadual totalizaram 790. Está aí liderando muito próximo do recorde. Também temos aí Arthur Vemado, campeão paulista. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, com uma certa sobra. Tá? Foi um terceiro lugar ali que foi muito marcado, que é dele. Talvez tinha até um pouquinho mais para brigar pelo título. Cara, pra brigar pelo título? Acho que não, né? Acho que não. O Jamar fez 7,85,5. Aí ia ser muita coisa, aí fica mais nebuloso. Mas, um segundo lugar, 7,65,5 do Matheus Wallace, talvez ele conseguiria. E falando nele, está aí Matheus Wallace, também já foi campeão brasileiro em 2024. Também está um nome aí que pode vir totalizar 800 quilos, que eu acho que vai ser a grande marca que vai definir muitas coisas nessa categoria. Ele que estava nominado inicialmente na 120 quilos, ele tinha competido no Sul-Americano na 120 quilos, inclusive, mas trocou aí, manteve-se na 105 quilos, ele que é treinador do Leonardo Quempacho, também uma outra curiosidade para vocês, mas vamos começar a análise, vamos começar com... vamos ali, começar com Jamar, competição dele no Sul-Americano, 302,5 kg de agacho, 187,5 de supino, 295 de terra. Vamos dar uma olhada nos movimentos do Jamar. Como são muitos nomes, eu não vou analisar movimento por movimento, vamos direto para a maior carga deles no campeonato, nos campeonatos em si, né? O Jantar com 302,5. Cara, um bom movimento do Jamar, né? Tinha uma certa sobra. 187,5 aí, ele tentou 92,5. Parece até... Deixa eu dar uma pausa aqui, calma. Ele foi para 192,5, perdeu, né? Deixa eu dar uma olhadinha de novo esse 187,5. Tem aquela travadinha ali, tá? Toda aquela travadinha ali, eu acho que 5 kg era muito. 2,5, um movimento muito sensível, cara. Diferente de um agache no terra que dá uma travadinha e tu ainda consegue sair, cara. O supino ele é muito sensível. Os 2,5 kg ali seria mais dentro da realidade, mas nesse caso 5, né? Tentar algo mais. E aqui os 295 de terra. Depois ele tentou um 305 e não conseguiu. Cara, o Jamar ele fez um Reis do Rio. Eu tentei buscar aqui os resultados do Reis do Rio, só para confirmar, para não precisar assistir toda a live também. Eu não lembro se tem os números das pedidas em si. Aí, putz, sem contar nele, aí ficou uma mão de obra tremenda, né, cara? Mas eu não consegui puxar os resultados, não sei porque o sistema ali deu uma caidinha da FEPERD, mas se eu não me engano ele fez um 275 de agacho com pausa, muito fácil. Ele fez um agacho com pausa na competição, e eu acho que, se eu não me engano, cara, ele fez um 210 de supino. Então, assim, o terra eu acho que ele foi mais leve. Se eu não me engano, ele tá com um problema, com uma lesão nas costas, e esse é um ponto também que pesa muito contra ele, né? Eu não sei como o Jamar está quão perto de 100% ele estará nesse Campeonato Brasileiro. Então é algo que a gente tem que considerar nessa análise. Ele é o atual recordista brasileiro do agachamento da categoria, né, com 303 quilos. Acho que ele fez um pouquinho a mais no Campeonato Carioca, no entanto, né, ele estava na 120 quilos, só bem mais pesado. Mais pesado, acho que estava com 110, 112, alguma coisa assim. Eu acho que, honestamente, esse recorde vai parar pro Quempacho. Depois a gente vai estar analisando
os movimentos do Kenpachi em si. Mas eu acho que vai cair ali esse recorde pro Kenpachi e eu acho que não vai ter nem opção do Jamar brigar por ele, tá? Sendo bem honesto, os treinos que o Kenpachi fazendo é muito bom. Ele postando uns vídeos pra repetição, sem joelheira, sem nada de equipamento. Isso é muito absurdo, então eu não vejo o Jamar tendo capacidade sim no agachamento de chegar próximo do Kenpachi. Eu acho que quando ele provavelmente vai tentar ali abrir com algo abaixo de 300. Eu acho que o Kenpachi tem uma grande possibilidade de ele já abrir com 300 e executar uma... Então, cara, como é 303, cara, talvez até faça uma... Olha, eu não duvido dele tentar fazer já a quebra na primeira pedida, 313,5 de primeira pedida. Eu não duvido disso. E eu também acho que não seria loucura. Não seria a coisa mais leve do mundo. Quer dizer, vai ser leve, 313,5 seria leve. Poderia ser mais leve na primeira pedida, entendeu? Mas... Então eu acho que não vai rolar essa briga pelo recorde do agacho. Eu consigo ver facilmente... Facilmente não, né? Mas vamos pensar que... O que o Jamar precisa fazer para fechar um 800 de total? Visto que ele tem esse 210 no Reis do Rio, eu não tô louco, cara. Eu não tô louco, acho que ele tem 210. E eu acho que, se não me engano, ele postou esses dias um supino muito bom também, com 200 ou algo assim. Então, cara, eu não acho loucura supor 200, apesar que ele perdeu esse aqui, né? No Sul-Americano, o 876 ele ficou um pouco pesado. Cara, a disputa do Jamar e do Matheus Wallace nos últimos anos, ela se concentrou muito em erros, né? Foi mais uma disputa de quem erra menos, considerando que os dois erraram bastante nas pedidas em si. Então bom, vamos acreditar nessa evolução do Jamar. Eu consigo ver talvez uns 300, entre os 305, 310 de agacho. Ele estando ok, eu acho que eu consigo ver entre 305 e 310. Vamos pensar ali 195, 200, confiando nessa evolução dele. E algo entre 295 e 300 de terra. Acho que não. Deixa eu ver, desse aí dá umas... Vamos ver quando é que tá mais ou menos de média. Eu falei 295, quer dizer, uns 305, 195 e 295 de terra, se dá 795. Em um cenário muito alto que ele faça vamos imaginar uns 310, 195. E aí ele precisaria de 295 de terra. Porque imagina, se ele executar um 310 de terra de agacho, provavelmente isso vai custar um pouco de terra dele. Eu não sei o quão zerado ele tá pra fazer um terra. Entendeu? Parece que a lesão dele era um problema que afeta bastante o terra dele. Então talvez os 295 ali já seja uma coisa meio, sabe? Teria que confiar muito nessa evolução dele no supino. Essa evolução dele no supino assim pode ser algo que não pese tanto esse possível problema de terra. Eu não acho tão loucura os 800 no Jamar. Em uma circunstância que ele tá 100%, que ele tá legal, eu acho que é bem viável. Quanto é que ele fez? Deixa eu buscar esse vídeo agora aqui. Podia ter feito isso antes, na verdade, né? Tem aquele treino no Força Pura que ele faz próximo do Mundial. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque aquele treino ali pode falar algumas coisas pra nós. Deixa eu ver aqui. Tentar buscar. Foi um vídeo lá por junho. Faz um bom tempo isso, né? Deixa eu ver. Ele fez 812,5 naquele treino. 812,5. Vamos ver como é que foi quanto que ele fez de agacho. Confirmar aqui. 305 de agacho. Deixa eu pegar aqui. Só para pegar certinho as cargas. Ele fez um 305 de agacho.
305 bem honesto. Ele toma carga depois mais, ele tem 310? Acho que um pouquinho mais, acho que é um 312,5 isso aqui. Saiu bem. Eu acho que é 312,5 isso aqui. Aí o supino. Ele tentou 200. E 200 não saiu. Foi ali na metade do movimento. Deixa eu ver se é 312,5 isso aqui. Cadê o. 312,5 isso aí. 312,5. Ele tentou 200 e ele fez. De terra. Tentou um 310. 310, que será? Ele fez esse movimento. Só confirmar. $307,5. E aí ele fez, foi bem apertado. Cara, eu consigo imaginar uns 310. Uns 300 se ele tiver ok. 310 mais 300. Uns 190 de supino. Ah, cara, eu acho bem plausível os 800 total do Jamar. Não parece loucura 800. Vamos para o próximo nome. Temos aí Matheus Wallace. Competição dele no Sul-Americano. Ele perdeu as terceiras pedidas nos 3 movimentos. Foi na 120, mas ele foi bem, tipo, muito próximo dos 105. Foi tipo 106, uma coisa assim. Muito próximo. Esse aí é o 295 dele. Ele brigou com o recorde de agacho com o Jamar. Eu acho que, da mesma maneira como o Jamar, eu não vejo ele brigando pelo recorde com o Kenpachi. Ele chegou a realizar uns 305 de agachamento no Campeonato Paulista. Aí o supino dele é 180, né, o melhor supino dele até hoje. Ele perdeu um 82,5, também pareceu meio que teto. E aí, o 297,5 foi bem fácil, cara, esse 297,5, mas o 307,5 não saiu. É bem fácil naquela, ele tem uma enganchadinha aqui. Ah, mas é só uma enganchadinha, tá, mas é ali que ele vai falhar, então não interessa muito. Olha. E ele tem um problema bem forte, né, em relação às terceiras pedidas de terra. Daqui do histórico dele, que tem no Open Powerlift, ele fez só uma. Foi no Sul-Americano. O resto dele perdeu as terceiras de terra. E às vezes é um salto considerável, né? Que nem no brasileiro foi de 20 quilos. Então ele podia ter feito mais 10, 300. Não iria ganhar jamais, que foi um salto para a vitória. E o que conta muito contra o Matheus Wallace nessa disputa, porque ele tem um agacho e um terra relativamente proporcionais, né? Parece que o terra dele tem até é um pouco melhor que o agacho, só que ele nunca teve uma situação favorável para executá-lo de fato. E ter esses dois movimentos, tipo assim, sendo muito necessários nessa briga pode ser algo a contrário negativo para ele. Então assim, pô, vamos pensar que ele consiga ali fazer 307,5 nos dois. Ele precisaria de 185 de supino. Parece um cenário um pouco menos provável que o do Jamar, entendeu? O Jamar eu vejo um jogo, dependendo muito de como ele estiver para esse campeonato, se ele tiver 100% ou não. Mas o Matheus Wallace já parece um cenário bem mais complicado de se realizar, cara. Porque, cara, o supino, assim, aumentar 5 quilos do sul-americano até o brasileiro não é uma loucura completa. Ele vem aumentando, esse supino dele vem progredindo com o tempo. Mas não sei se de fato vai sair. Ele tentou esse 182,5 por 2 oportunidades. No Paulista, no Sul-Americano, não saiu. Então tu tem que contar com 85 para fechar um 800. Considerando os 307,5 no agacho no terra, que também eu acho bastante complicado. Bom seria ele talvez fazer um agacho um pouco mais seguro e jogar um pouco mais pro terra.
Talvez seja algo interessante. Seria uma merda, né? Porque todas as vezes que ele fez isso aí, na verdade, a terceira de terra nunca aconteceu de fato, né? Isso aí ficou uma coisa meio esgoelada. Mas igual, sei lá, talvez uns 305 muito. Vamos imaginar uns 305 ok. Ele perdeu 302,5. Ele perdeu uns 302,5 de agacho no Sul-Americano, mas foi por altura, se eu não me engano. Não foi força. Aí vamos pensar que ele consiga um 85. Aí precisaria de 310 de terra. É mais difícil tu pensar 800 do Matheus Wallace, do Jamar. A gente consegue pensar em 800, talvez até um pouquinho mais. Apesar de que aí começa a ficar um pouco mais nebuloso o 800 mais do Jamar. Eu consigo pensar em 800 como uma coisa viável, apesar que vai depender muito da condição dele. E eu consigo ver um pouco mais de 800 de uma maneira mais nebulosa. O Matheus Wallace parece que os 800 já começa a ficar um pouco nebuloso. Vamos para o próximo atleta, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, Arthur Vemado. Ele que fez o Campeonato Brasileiro muito fácil, a gente tem uns vídeos dele no Campeonato Paulista. Né? Ele só perdeu a terceira dele de agacho, 282,5. Eu peguei o vídeo do Instagram dele. Aí tem esse 270, né? A segunda pedida dele, pedida válida. Ele é um cara do terra, né? Ah, o 8,2,5 foi dele, foi inválido ou foi válido? Peraí que eu acho que foi... Peraí. Um segundo, acho que foi válido, na verdade, esse 2,82,5. Deixa eu dar uma conferida aqui. Por que eu marquei inválido? Não foi válido esse 2,82,5. Cadê? Campeonato Paulista Open. Aqui... Deixa eu dar uma confirmada aqui, mas acho que foi válido sim. Esse 2,82,5 foi válido, é o que tá aqui na barra. Estou viajando. 2,82,5 com uma certa sobra. Vou dar uma travadinha. Aí ele tem um 77,5 de supino, que foi bem próximo do máximo dele, uma travada bem boa. Então só pra lembrar, esse 8,2,5 foi válido. E aí os 325. Ele tem diferente do Jamar, que é um cara que vai construir a partir do subtotal. Do Matheus Wallace, que depende do agacho, do terra. O Vemado é um cara que ele tem o terra dele como a principal arma. Então eu acho que assim, ele não pode se desgastar muito no agacho para ter um jogo de fazer uma terceira pedida para vitória, entendeu? Então a gente pode pensar ali um subtotal de mais ou menos, cara, subtotal de uns 465 quilos, um 85 e um 180, com a ideia de se preservar pro terra. Isso faltaria, pediria um terra de 335. Terra de 335, cara. Que talvez eu acho que ele... Não sei se esse Campeonato Paulista em si ele teria esse 335. Mas eu acho que até talvez 340 ele consiga arriscar, entendeu? Então os 800 do Vemado, eu acho parece mais provável que o do Matheus Wallace, esses 800, mas eu não sei se... Digamos que ele pensa assim, o meu teto ali tá... Se for para arriscar para vitória, eu consigo fazer uns 340, uns 345, talvez. Ele vai ter o recorde, né? O recorde é 332,5. Eu não sei se valeria a pena quebrar esse recorde na segunda pedida. Mas é um jogo que ele tem, né? Depende muito do quanto que a competição em si ela vai se desenhar.
que ele pede um 3-3-3 de segunda, ele teria que abrir com 312,5. É uma pedida bem. Ele nunca abriu com isso, né? Ele abriu com 295, 290. Seria uma primeira pedida bem mais agressiva que o habitual. Eu acho que vai ficar por recorde isso aí. Acho que vai ficar por recorde. Talvez ele fazer uns 325, 327,5 de segunda pedida. Porque depende muito do cenário, né, cara? Mas eu acho que ele tem uma vantagem interessante que ele pode, digamos que o Jamar consiga somar 800, porque o Jamar vai puxar primeiro que ele. A terceira de terra, então é uma vantagem que ele tem. Digamos que o Jamar ele consegue fechar 800. O Vemado ele provavelmente a terceira dele pode ser algo acima do recorde, então ele tem uma margem muito grande do que ele pode fazer. Ele pode pedir exatamente meio quilo a mais do que o Jamar somar de subtotal. Isso é uma vantagem bem interessante, cara. E se o Jamar tiver pressionado, talvez exista a possibilidade dele precisar arriscar o movimento que aparentemente, pelo que me falaram, ele não... Ele tá lidando com algumas dores ou algo do tipo. Então pode ser que ele tenha uma perda, ou talvez ele tente algo acima de 300. Ou até mesmo 300, já fique algo meio nebuloso. Ah, será que sai? Será que não sai? A maior terra do Jamar é que a gente não tem os estaduais dele aqui, né? Aqui tem só o 295 do Sul. Mas não sei como é que ele foi no estadual, que eu não tô conseguindo pegar os. Se consigo pegar os estaduais da FEPERJ. Cadê? Tá aparecendo os resultados. Acho que o estadual talvez eu consiga, do Reis do Rio que eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem esse aqui, vai mandar pro. Eu não tenho. Sem acesso. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa no. O Jamar não tem muita coisa no Instagram dele. Em relação a treino, essas coisas. Mas assim, eu acho que próximo dos 300 ali, acima de 300, acho que começa a ficar um pouco nebuloso o que o Jamar consegue ou não de terra. Se tem alguma coisa que tá marcando ele. Não tem. Enfim. O Weimar tem essa vantagem, entendeu? Que provavelmente ele pode pedir meio quilo a mais. Provavelmente, porque também ele vai ter um grande nome, um grande especialista em terra, disputando esse recorde com ele, que é o Mafezoni. É muito engraçado porque se a gente vê essa disputa inicialmente, a partir da perspectiva do ano passado, nós temos esses três nomes muito próximos. O Jamar e o Matheus Wallace se conflitariam em relação ao agachamento. O Terra, o Vermado, teria uma vantagem bem interessante sobre eles, porque ele saberia exatamente quanto ele precisaria puxar, e esse provavelmente cairia dentro do recorde, que deixa uma margem absurda de escolhas para o Vermado, podendo bater ele por meio quilo. Mas o que vai atrapalhar completamente os três nomes são dois estreantes. O primeiro deles, Leonardo Kempach, o homem do maior total em 2025 da categoria, junto com o Mendit. O Kempach ele fez um agachamento de 307,5 no Paranaense, que isso aí já seria um recorde nacional. Vamos aí assistir aos números do Kempach. 307,5 de agacho. Muito sólido. E, cara, eu acho que esses 300, honestamente, eu acho que esses 307 meses não serão nada. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração se é a data aqui do Campeonato Paraense. Deixa eu ver se eu consigo ver a data dele. É que ele foi um dos estaduais mais cedo ali. Então, assim, foi uma coisa até que ele falou na entrevista que eu fiz com ele, que, cara, de todos, eu sou o que compito faz mais tempo que eu competi. Então fica
Ele pode ter avançado muito nisso aqui, cara. E vendo os treinos dele, assim, que ele vem postando, cara, eu acho que esse 307,5 aqui não tende a não ser nada, entendeu? Tende a não ser nada. Tipo, aqui nesse dia tinha, eu acho que o 307,5 foi bem honesto. Podia tentar uns 310, ou até 312,5. Mas 307,5 foi bem honesto. Esse vídeo tá com muito corte, né? Tá meio ruim de avaliar. Aqui ele tem um 87,5. Subindo, deixa eu voltar aqui, mas consegue ver um pouco melhor. Foi ok, não tinha muito mais que isso. Aqui o 306 que ele não conseguiu finalizar o movimento. Ele retrocedeu. É. Ah, ele dá uma retrocedinha, é verdade, lembrei agora. Esse movimento dele. E aí ele fechou 790. Cara, o que que eu acho? Ele vai ser um cara de subtotal. Ele vai ser um cara de subtotal, ele não tem um terra. Ele não tem um terra ruim, mas ele não tem um terra capaz de brigar com o Vemado e com o Afezone, que é o próximo nome que ele está. Mas ele tem um terra que ele já vai saber o que o Jamar e o que o Matheus Wallace estarão executando. Então ele tem uma vantagem interessante sobre esses dois nomes. Eu acho que a depender do quanto ele puxar de terra, ele pode jogar o Vemado e o Mafezone para uma situação bem complicada. Ele precisa jogar o Mafezone e o Vemado para algo de assim, ó, ele teria que puxar uns 350 de terceira. Acho que quanto mais próximo, ou até mesmo a mais de 350 que ele conseguir obrigar o Vemado e o Mafezone de puxarem de terceira pedida, menos ameaçado ele vai ficar. Então esse vai ser muito o jogo dele. Esse recorde, cara. 303. É que assim, eu acho que Kenpachi não é loucura ele sonhar com uns 320 de agacho. Pelos treinos que ele postando, pra repetição e tudo mais. Cara, não parece uma loucura, entendeu? Ele trazer algo bem absurdo de agacho. Vamos imaginar que ele tente uma quebra mínima de 303,5 de segunda. Ele poderia tentar ali. Putz, é que eu acho que 303,5 vai ser muito pouco, cara. Acho que ele realmente vai ter que tentar. Digamos que. Acho que se o Jamar ou o Matheus Wallace tentar essa quebra de recorde na segunda pedida, vai ser muita cagada. Eles vão tentar provavelmente na terceira. Algo acima de 303. Cara, acho que seria, sabe, acho que seria interessante o Kenpachi jogar um 308 de segunda pedida. Porque assim, vamos imaginar, ele vai abrir ali com uns 290. Não parece ser uma loucura pra ele. Ele bota uns 308 e aí ele obriga o Jamar e o Matheus Wallace, se eles quiserem um recorde de agacho, fazer uns 308,5. O que já começa a ficar um pouco nebuloso se o Jamar e o Matheus Wallace conseguem executar. O Jamar tem aquele treino dele de 312,5. O Matheus Wallace, eu não sei, ele posta muito nos stories, então às vezes eu vejo, às vezes eu perco. Ele tem uns 305 no Paulista. Mas ele poderia tentar algo assim, entendeu? Ele poderia tentar uma segunda pedida para forçar o Jamar e o Matheus Wallace a tentarem uma quebra, serem olho grande, que eu acho que eles vão ser. Se isso acontecer, eu acho que eles vão ser olho grande e tentar uma quebra de recorde na terceira pedida de agacho e eles perderem. E aí, se eles perdem essa terceira pedida de agacho, são dois nomes que provavelmente vão perder muito soma, por não serem 100% precisos no movimento muito forte deles. E são dois nomes que o Kenpachi pode eliminar já no agachamento. Então essa segunda pedida do Kenpachi, essa quebra de recorde, ela tem que ser pesada o suficiente para obrigar o Jamar e o Matheus Wallace a errarem.
Então eu acho que assim, se o Kenpachi conseguir, se 290, 295 forem uma carga que tá muito fácil, de fato, uma primeira pedida pro Kenpachi, eu acho que seria bem interessante. Porque isso daria uma visão das capacidades do Jamar e do Matheus Wallace por dia, e ele pode fazer um salto ali, talvez superior até 310 em segunda pedida, uma quebra de recorde, e aí, cara, essa segunda pedida tem que ser muito uma armadilha pros dois, sabe? Tem que ser algo assim, não pode ser muito assustador, ao ponto deles tentarem, pensarem assim, cara, não vale a pena eu tentar isso. É que o ruim é que o Matheus Wallace é treinador do Kenpachi, né? Então é meio montar uma armadilha pra si mesmo. Por isso eu também não sei como o Matheus Wallace vai estar envolvido nessa questão de atleta por conta da possibilidade do Kenpachi se tornar campeão. Formar um campeão numa categoria extremamente disputada como essa, eu imagino que ele esteja mais ansioso pelo Kenpachi do que propriamente pela competição dele. Então talvez ele só faça algo mais seguro, sabe? Então essa segunda pedida, essa quebra de recorde não pode ser muito leve pro Jamar conseguir fazer uma quebra de recorde na terceira pedida. Mas ela não pode, ela não pode ser muito pesada pro Jamar pensar assim, eu nem vou tentar, cara. Eu nem vou tentar que não vai dar. Tem que ser uma coisa assim pra ele meio que, não, vem. Tenta, vem tentar essa quebra de recorde terceira pra ele perder o Kenpachi, conseguir fazer mais um salto e aumentar mais o total dele e já tirar muito peso num dos principais concorrentes dele, que é o Jamar. Então acho que esse seria um jogo inicial. Só que assim, ele também precisa ser extremamente preciso, porque ele precisa acumular um subtotal aqui que não faça ele cometer loucuras, entendeu? Que faça ele ter que fazer um terra de assim, 305 no máximo, para obrigar o Mafezone ou o Vemado a terem que buscar uns 345 ali, algo acima de 345 de terra. Então vamos imaginar aí, se eu não me engano, acho que em parte ele postou algo perto de 200 de supino. Vamos imaginar um 95 de supino. Vamos imaginar que tem tido uma boa evolução. Vamos imaginar esse 305 de terra. Tem 500 de total aí. Pô, isso aqui é muito forte, cara. Porque se ele faz, digamos que ele faça ali uns 295, aí ele vá para uns 310,5. 310,5, 311 de segunda, ele consiga fazer uns 322, 318. Vamos pensar uns 318, cara. São 818 quilos de total. Imaginando que o Vemado, vamos imaginar uns 318. Cara, esse aqui vai ser 18 quilos a mais de 800, então o Vemado teria que fazer ali. Vamos usar um cenário bom pro Vemado, um cenário que ele consiga fazer ali uns 287,5 de supino, de agacho. Opa, supino seria bem bom, mas não. 185 de. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar o pulso dele, ó. 282,5 mais 177,5. Vamos colocar mais aí uns 10 quilos. 470. Para ele fechar uns 817. 817. Ele tem que fazer 347 de terra. Então, assim, cara, assim, se o Kenpachi, cara, ele faz uns 300. Tipo assim, se ele consegue de fato fazer ali 195 e 300, 195 de supino e 305 de terra, qualquer coisa acima de 315 de agacho vai ser para tornar mais terrível ainda a vida do Vemado e do Mafezone. Porque aqui, se ele faz a segunda pedida boa, se ele joga a armadilha pro Jamar e pro Matheus Wallace, não, porque eu não vou considerar o Matheus Wallace na avaliação do Kenpachi porque é o treinador dele, então não tem como, né? Mas vamos considerar o Jamar, tá? Ele faz essa armadilha pro Jamar perder a terceira de agacho, já elimina ele aí. Já pega ele ali, entendeu? Já torna difícil a vida dele já no início. E ele vai ter que se compensar no terra, que também não é um movimento muito confiável do Jamar, considerando que talvez ele tenha um problema ou não em sua condição, já vai tornar isso mais difícil. Ele fazendo tudo certinho, ele pressiona muito o Vemado e o Mafezone no terra, cara.
é muito favorável a situação pro Kenpachi. Ele tem um jogo muito interessante, cara. Ele tem um jogo muito interessante. Vamos para o próximo nome. E o último. João Mafezoni, campeão gaúcho. Fez aí 270 de agacho, 170 de supino, 321,5 de terra, 177,5 dele de supino, se eu não me engano. Eu acho que foi invalidado pelos árbitros. Eu acho que ele não falhou. Acho que foi invalidado. Acho que deram retrocessão, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acredito que foi isso. E aí ele tem esses 270 de agacho. Talvez um 275 ali, mas considerando que é um cara de terra e tem que fazer um agacho assim, com esse RP na competição. Esse 170 aí parecia que ele tinha um 75, acho que um 77,5 foi meio ganancioso também. E aqui o 321,5. Uma disputa bem interessante, né? O Indy fez 320. 321, ele fez 321,5. Nossa, foi muito bom esse aí, cara. Esse aqui sobrou consideravelmente. Cara, só por essa competição, eu não colocaria uma Fezoni, pra ser bem honesto, assim, nessa disputa. Porque são quantos de total que ele tem isso aí? 761,5 é muito longe de 800. Só que, cara, ele fez um treino de 792 de total, um treino de SBD. Deixa eu ver. E ele fez 276 de agacho, fez 186 de supino e fez um 330 de terra. Nesse treino, eu acho um 275 parece algo bem honesto pra competição. 186 eu acho não, eu acho que foi bem pesado naquele treino. Eu não sei se ele não tirou o multi do banco. Então eu acho que assim, cara, 180, honestíssimo 180. E aí ele fica com 455 de subtotal para 800. Ele precisaria de 345. Não parece muita loucura, cara. Só que eu acho que se esse total passar, se o Kenpachi tentar fazer um total ali, o Kenpachi, o Yamato, enfim, se alguém executar um total superior a 800, eu acho que fica muito difícil pro Mafezoni. Mas igual, por isso que eu falei assim, eu acho que talvez o Vermado não seja o último a puxar. Eu acho que o Mafezoni vai ser o último a puxar, ele vai ter esse jogo. Ele vai ter esse jogo, ele é o total underdog dessa disputa. Mas ele vai provavelmente ter o poder nas mãos dele de quebrar de fazer uma terceira pedida pra vitória. Eu não sei se. Acho que vai ser muito circunstancial, tá? Só que assim, cara, o que acontece? O Vermado, o Mafezoni e o Kenpachi, eles precisam dessa vitória porque eles precisam tentar a vaga pro Sul-Americano pra buscar o Mundial ano que vem. Buscar o Nacional e, consequentemente, o Mundial no ano que vem, que tende a ser no Brasil. Então, assim, é uma circunstância um pouquinho ingrata de que ele precisa vencer. Mas, honestamente, eu vejo um cenário em que talvez ele tente uma puxada de terra para pegar o recorde de terra e talvez ficar no pódio. Eu não sei, dependendo da circunstância, seria meio loucura puxar muito mais, entendeu, que 345. Acho que até 345 dá pra sonhar. Acho que até um 800 acho que talvez ele consiga bater. Mas já fica nebuloso, entendeu? Acho que um pouquinho menos nebuloso que o Matheus Wallace, porque o cara tem um agacho, ser muito dependente do agacho do terra, ele tem que escolher um. E porque um pode prejudicar o outro durante a competição. Então o Mafezoni, ele talvez, acho que ele vai ficar numa circunstância que o Vermado vai tentar o título. Eu acho que talvez soe mais interessante uma quebra de recorde de terra e um lugar no pódio. Porque, cara, eu tenho certeza que o Jamar vai querer. Cara, o Jamar vai pras picas, entendeu?
Não vejo ele tentando. Se ele tiver uma mínima chance de buscar o título, ele não vai se prender no pódio, ele vai tentar o título, entendeu? Então aí, nessa brincadeira assim, de tentar o título, talvez ele perca muito total. O Vemado, acho que ele vai estar muito próximo do Kempach. Então acho que ele vai tentar o título. E aí nisso, o Afezoni pode aproveitar para entrar dentro do pódio. Se essa brincadeira estiver girando acima de 800, entrar dentro do pódio, possivelmente quebrar o recorde, porque ele dá para dar uma olhada, ficar com um recorde de terra, né? Porque ele pode dar uma olhada no que o Vemado vai pedir pro título e pensar assim, cara, não existe a menor possibilidade de puxar isso. Aí o cara consegue uma quebra de recorde de terra e consegue uma entrada no pódio. Porque eu acho que se a brincadeira passar de 800, acho que não dá mais pé, entendeu? Acho que se a brincadeira passa de 800, eu acho que o Vemado, o Jamaro, que embaixo consegue. Mas acho que uma Fezone ainda não. Se ficar abaixo de 800, se os potenciais não se expandir da forma como parece, eu vejo uma possibilidade de uma Fezone em título em si. Porque vai ser o último a puxar. Mas eu acho que eu acho que o cenário vai se armar para ele buscar um pódio e o recorde de terra. Acho que essa seria a minha aposta. Dito isso, os meus palpites. Cadê aqui? Vamos para os meus palpites. Palpites! Aqui acertei, 2026. Não botei 2025 de novo. Esses são os meus palpites, tá? Eu vejo com o Matheus Wallace com 5%, acho muito pouco provável, ainda mais considerando o envolvimento dele com o Kempach na disputa ali como treinador. Então acho que muito difícil, entendeu, cara? Muito difícil a chance dele fechar 800. Demanda muito de dois movimentos que um rendimento muito próximo da falha do agachamento pode acabar impactando negativamente no terra. E ele precisa dos dois. Então é muito difícil. Eu daria uns 15% pro Mafezoni. Que eu vejo uma chance se a briga ficar abaixo de 800. Eu não vejo uma chance se a briga ficar acima de 800. Eu acho que o recorde de terra e um pódio eu acho algo bem viável. Vai depender muito da cabeça dele na hora, da estratégia dele, do Veloso, em que, cara, o que a gente vai fazer a partir do cenário que se construir. Eu vejo 20% pro Jamar, mas eu vejo assim, esse 20% do Jamar, eu imaginando que ele não esteja 100%, entendeu? Que ele não esteja 100% das condições dele, porque eu acho que se ele tiver 100%, eu vejo ele passando os 800, entendeu? Eu não acho uma loucura. Se mais 800 não fica tão nebuloso assim. Ele não estando 100%, cara, eu não sei se ele tanca fazer ali uns 310 mais de agacho e fazer uns 300 de terra, um 300 um pouquinho mais de terra, entendeu? Eu não sei se ele consegue replicar a performance que ele teve naquele treino no CT dele, entendeu? Na força pura. E também depende muito da evolução que ele tenha no supino dele, né? Se aquele supino de fato ali estiver acima de 200, cara, isso aí aumenta consideravelmente, entendeu? Mas como é muito si, tá ligado? É o se dele tiver 100%, é o se o supino realmente manter essa evolução dentro da competição. É um se mesmo ele tiver 100%, será que ele aguenta um agacho extremamente pesado e um terra extremamente pesado no mesmo dia? Porque imagina se for alguma coisa de terra, sendo ele puxando o convencional, provavelmente deve ter alguma coisa a ver com as costas dele, entendeu? Já no dorsal ali. Então é difícil, entendeu? É difícil imaginar. É muito sim, entendeu? Pra colocar ele como mais do que 20%. Sim. Né? Tendo mais um sim. Se todos os sims estivessem de forma positiva, eu colocaria ele com 25. Eu colocaria ele com 25, talvez até ele com... Talvez ele pegaria não 5% do Kempach, mas 5% do Vemado. Eu vejo ele um pouquinho mais ameaçador que o Vemado. O Vemado, coloquei com 25%. Ele é um especialista no terra, ele vai ter essa vantagem. Eu não sei se ele vai ser o último a puxar por causa de uma Fezone, mas eu não sei se a puxada de uma Fezone, se ele vai tentar isso de fato, se ele vai comprar essa briga até o final, sabe? O Vemado até agora, ele sempre deixou coisas no tanque. Nunca foi assim, um talo. Pode ser um pouquinho mais ali do que ele pode. Mas o brasileiro dele foi com bastante coisa no tanque.
Então, imagino que talvez o Mafezoni não compre essa briga porque ela fica muito, muito difícil para ele. Ele vai tentar um terra seguro, considerando a perda do terra do Vemado na sua terceira pedida, ou talvez até mesmo a segunda pedida dele, se algo em que. Na verdade, eu acho que talvez ele tente ter uma terceira maior que do Vemado, só pra. Que se o Vemado errar, ele fica com a segunda pedida dele de terra também seria o recorde. Então a terceira provavelmente dele seria mais que o Vemado. Eu não tinha pensado nisso. Essa é mais a ver com o recorde que com a disputa em si. Então, eu acho que 25% o Vemado e 35% pro Kenpachi. Cara, eu acho que o Kenpachi é bem favorito, cara. A nominação ele tá mais. Ele tem aquela coisa assim, cara, vai ser o primeiro nacional dele. Talvez ele faça algumas cagadas, algumas burradas. Vai ter o apoio do Matheus Wallace, vai ter provavelmente o apoio do pessoal do Pará lá, então isso vai ajudar bastante ele a não sentir esse baque, mas cara, tem a questão, né, do brasileiro, mas ele tem se mostrado pelo menos bastante confiante. Eu não sei como é que é ele em competição em si, mas ele é um cara muito confiante. Espero que essa confiança dele não faça com que ele bata a cabeça na parede, né, tipo assim, se sentir muito confiante e exagerar um ponto. Eu acho que ele tem mais jogo. Sabe por quê? Cara, ele é o mais forte na nominação. Ele é o que tem um maior total somado dos 5. Ele, na preparação, pelos vídeos postados, assim, é que sim, o Matheus Wallace, ele posta muitos stories, muita coisa. O Vemar não posta nada. O Mafezoni vem postando bastante coisa. Ele fez 792 é bem interessante. O Gemar também é um cara que ele posta às vezes o treino, mas não posta tanto regularmente. Agora o Kenpachi é um cara que vem postando muito no Instagram. Cara, ele vem mostrando treinos bem interessantes. Aquilo que ele falou de que, pô, faz tempo que eu não compito também é uma coisa que. Eu sou que competia faz mais tempo, né? Que não compete em relação aos 5. Também foi algo que eu fiquei pensando, cara, e aí ele tem um ponto, cara. Ele tem um ponto bem interessante. E assim, tem armadilhas, entendeu? Ele pode montar uma armadilha para quem é especialista em agacho lá no início. Ele pode fazer com que eles tentem buscar o recorde. Ele pode usar o recorde como uma armadilha para instigar o Jamar a perder a terceira pedida de agacho. Tem que ver o quanto que vai estar o supino dele, se vai estar próximo de 200 ou não. Mas eu também acho que tem que ser muito preciso o supino dele. Acho que não vale a pena arriscar coisas, acho que tem que ser preciso total. Um caso do Jamar, por exemplo, pode ser um trunfo para ele, pode ser um grande problema, porque se o Jamar consegue fazer um supino interessante, de fato, uns 210, sabe, uma coisa assim, isso vai diminuir a capacidade dele ter que. Diminuir não a capacidade, mas diminuir a necessidade de ter que buscar isso no agacho no TR, que parece que é algo que vai ser um pouco mais difícil devido à condição. Então pode ser uma grande sacada, assim, mas é um movimento sensível, cara. É o movimento mais sensível dos três. Então o Kenpachi ele tem que. Pode montar a armadilha pro agacho do Jamar. Se ele conseguir montar um bom subtotal, ele pode, de uma maneira segura, colocar o Mafezoni e o Vemado em uma situação extremamente difícil. Que eu acho que ele tem que somar um total que obrigue o Mafezoni e o Vemado a puxar algo o mais próximo possível, ou os 350 ou algo superior a isso. Então, como parece que as cartas estão mais na mesa para ele, eu dou favoritismo para ele. Eu acho que é empate favorito. As cartas, pelo jogo, está mais claro na mesa para ele. Mas os Wallace é muito difícil, o Agacho tem aparelho, precisa dos dois, são movimentos que podem um podar o outro. O Jamar tem umas sequências de si, que é difícil de saber exatamente onde ele estará na hora. E o Vemado e o Mafezoni, por mais que eles tenham a última puxada, se eles forem colocados numa situação difícil, eu não garanto, entendeu? Eu não garanto. Eu acho que 350 ali, o mais próximo de 350 é o mais que começa a ficar muito nebuloso. Eu acho que uns 345 ali, 340, acho viável. Passou disso, começa a ficar nebuloso a possibilidade de fato isso acontecer ou não. Então vejo o jogo está na mão do Kenpachi. Não sei se por ser o primeiro brasileiro, se por ter o treinador dele disputando a mesma categoria que ele, se esses fatores eles vão permitir que ele tenha uma avaliação boa da competição ao longo dela.
Mas não dá pra negar que as cartas na mesa dele, ele é um cara que veio com uma evolução absurda. É o que mais mostrou. Os dois podem estar escolhendo o jogo. Daqui a pouquinho aí o Vemado tem um 350 a mais de terra que a gente não tá imaginando. Daqui a pouco o Jamar, na verdade, está zerado. Então, assim, pelo que ele tem em jogo, as cartas que ele tem à mostra pra ele e as cartas que eu tenho à mostra pra mim fazer essa análise, eu vejo como o cenário mais provável o que empate o vencedor. Senhoras e senhores, esta é a minha aposta. Já temos aí quase 1 hora de análise, né? Vídeos longos de análise, cara. Espero que vocês tenham gostado disso aqui, porque eu me divirto muito fazendo esse tipo de vídeos. Eu gosto de fazer essa simulação, assim, de como é que vai acontecer as coisas. E se você gostou de toda essa saga até aí, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo. Deixe sua opinião, quem você acha que é... Quem é o seu favorito da 105? Não do seu coração, tá? Eu quero aqui, ó, quero pensar, quero aqui, analisando a partir da sua análise, o que tem que ser que nem eu, frio aqui, analisando, ó. Vendo os números, vendo as probabilidades, creio que, né, quem parte seja favorito. Tem que ser assim. Deixa aí nos comentários. E, cara, siga aí a Underdog nessa cobertura aí, estamos aí. Esse eu acho que será o último vídeo de análise, então nos assista aí na transmissão. Nós iremos fazer uma transmissão do Campeonato Brasileiro. Obviamente que assim como o Sheffield será uma transmissão sem imagens, né? As imagens você pode estar encontrando lá no canal do Funga. Mas a parte de comentários, análise, ter mais acesso aos resultados, você encontrará em Underdog Studio, senhores e senhoras. Lá é que vai estar toda a informação para você. Nos acompanhe, pô, brasileiro é o dia inteiro de competição. Então, necessito de sua companhia. Não sei se Bernardo Queiroz estará à disposição de ficar todo o tempo. Creio que não. Creio que somente alguns rounds, algumas disputas específicas. Mas eu estarei lá todos os dias e aguardo você. Por favor, me faça companhia para que eu me mantenha ali entretido enquanto assistimos este excelente campeonato. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aí. Muito obrigado e até a próxima.